pode dizer o amém aí, meu querido irmão? Glória a Deus. A paz do Senhor para todos os irmãos. Louvo a Deus pela presença de cada um de vocês. Vocês são resposta de oração. Nós pedimos para que Deus incomodasse, o seu povo, a família levantariana, para estar aqui na casa do Pai. E se você aqui chegou, é porque o Espírito Santo encontrou espaço para agir na sua vida. Glória a Deus. A gente sabe que para chegar até a casa do Senhor, a gente trava uma guerra, porque quantos e quantos contratempos surgem, para impedir a tua vinda à casa do Pai. Mas graças a Deus que Deus abriu os caminhos e você aqui chegou. Glória a Deus. Quem deseja ouvir a palavra do Senhor? Mas vamos lá, meus queridos irmãos, abre a sua Bíblia lá em Lucas, capítulo 11. A abertura do culto desta noite foi lido um texto que literalmente fala a respeito da oração. E eu quero falar a respeito da oração hoje. Essa ferramenta que Deus tem nos dado. Essa ferramenta que é imprescindível para o teu crescimento. Amém, não amém, irmãos? É imprescindível para o crescimento desta igreja. Em nenhum momento, quando nós estivermos, quero que isso fique bem claro, em nenhum momento que nós estivermos hoje falando a respeito da oração, nós estamos desmerecendo a palavra. Amém, irmãos? Palavra e oração são os dois ingredientes que fazem com que a igreja avance, que você cresça espiritualmente. Mas a palavra hoje é sobre oração. Amém? Palavra, os irmãos sabem que esta igreja, ela tem um cuidado tremendo em expor a palavra, em dar à palavra o devido valor que ela merece. Amém? Mas nesta noite nós estamos no culto de oração e estudo da palavra. Amém, irmãos? Então nós estaremos estudando a palavra. Você está com teus belos olhos no capítulo 11 de Lucas. Vamos estar lendo, meus queridos irmãos. Diz assim: de uma feita estava Jesus orando em certo lugar, quando terminou, e um dos seus discípulos lhe pediu: Senhor, ensina-nos a orar, como também João ensinou aos seus discípulos. Então ele os ensinou: quando orardes, dizei: Pai, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, o pão nosso cotidiano dai-nos de dia em dia. Perdoa-nos os nossos pecados, pois também nós perdoamos a todo o que nos deve. E não nos deixe cair em tentação. Diz-lhes ainda Jesus: qual dentre vós, tendo um amigo, e este for procurá-lo à meia-noite, ele disser: amigo, empresta-me 3 pães, pois um meu amigo, chegando de viagem, procurou-me, eu nada tenho que lhe oferecer. E o outro lhe responda lá de dentro, dizendo: não me importunes, a porta já está fechada, e os meus filhos comigo também já estão deitados. Não posso levantar-me para tus dar. Digo-vos que, se não se levantar para dar-los, por ser seu amigo, todavia o fará por causa da importunação, e lhe dará tudo de que tiver necessidade. Por isso vos digo: pedi e dar-se-vos-á, buscai e acharei, batei e abrir-se-vos-á, pois todo o que pede recebe, o que busca encontra, e a quem bate abre-se-lhe-á. Glória a Deus. Diga para o teu irmão, antes de sentar, direita e esquerda, diz aí: hoje nós vamos aprender uma boa receita para que o milagre chegue até a nossa vida. Se você crê, dá um glória a Deus aí, meu querido irmão. Podemos assentar em nome de Jesus. Glória a Deus. Em outra versão, a versão King James, ele diz o seguinte a respeito desse verso 9, diz assim: portanto, vos asseguro, pedi e vos será concedido, buscai e encontrareis, batei e a porta será aberta para vocês. Quando nós lemos esse texto, e eu não quero me apegar na primeira parte da leitura que nós fizemos, que ela começa do verso 1 e vai até o verso 8,
eu não quero me apegar nesse texto, pois os irmãos já conhecem. Aquilo que Deus colocou no meu coração está no o verso 9 e o verso 10. Então, eu queria hoje falar com os irmãos dessa importância que nós precisamos dar na oração, irmãos. Quando a gente para pensar, quando a gente olha lá atrás, a caminhada da igreja Levantai, quando então a igreja aqui foi estabelecida, quando então começou a ser gerada, não somente nos nossos corações como líderes, mas principalmente no coração dos membros que aqui estão, a igreja ela começou dando passo a passo. E uma das coisas que, graças a Deus, esta igreja não mudou é a oração. Toda a engrenagem da igreja Levantai, ela está pautada na oração e na palavra. Então, nós não estamos fazendo nada além daquilo que o Senhor nos ensinou através da Sagrada Escritura. Você verifica que o nosso Cristo, o nosso Senhor Jesus, Ele Ele quer que os seus discípulos orem, Ele quer que os seus discípulos se apliquem usando esta ferramenta. A oração é conhecida, e todos nós já sabemos, e já foi pregado várias vezes por vários pastores, e você mesmo com certeza já ouviu isso várias e várias vezes aqui nesta igreja. A oração é a chave para que as portas dos céus sejam abertas. E se é a chave, Leonardo, está aí, glória a Deus, fico feliz por você, amém? Se as portas dos céus têm uma chave, e essa chave foi entregue a nós, por que não usar essa chave? Vou repetir, se nos céus existe uma porta, e se essa porta, ela está fechada, e se fechada ela está, existe uma chave para abrir, e essa chave já foi entregue a nós, por que nós não usamos essa chave? Por que nós não aplicamos essa chave como ela precisa ser aplicada? Por que nós não abraçamos essa chave? A história nos ensina, e nós mesmos temos vivido isso, né, que a oração, ela move a mão de Deus, amém ou amém? Quando você olha essas luzes acesas, quando você vê esse ambiente refrigerado, quando você vê o bebedouro funcionando, você vai se lembrar que nós estávamos numa grande peleja. Qual era a peleja? Nós temos um transformador de energia ali fora, e o decreto foi, vocês vão levar 1 ano para receber esse transformador. Mas hoje você entra aqui nessa igreja, você sai da igreja, você nem se lembra do milagre que Deus fez. Você nem se lembra que Deus moveu o coração, moveu vidas, moveu os céus, e olha, moveu o inferno, porque o inferno que está com as suas garras tentando segurar aquilo que é teu, aquilo que é meu. Lembra do texto que foi lido logo no início, a respeito de Daniel? Que o Senhor diz, eu já ouvi a sua oração desde o primeiro dia, mas existe alguém que está interrompendo, existe alguém que está atrapalhando, existe alguém que está segurando, amém, irmãos? Isso não acontece só naquela época do Daniel, não, irmãos. O inimigo não quer que você seja feliz com Jesus, mas nós somos felizes sim com Jesus. Então a gente verifica que, quando a gente pega a história bíblica, a gente começa a ler a história bíblica, a gente verifica que Jesus periodicamente, vou repetir, periodicamente, Jesus se retirava para orar. Jesus, o Filho de Deus, ele se retirava para orar. Se vocês aí da mídia puder me ajudar, que vai ser mais rápido, abre aí você, meu querido irmão, em Lucas capítulo 3, verso 21. Lucas mesmo, capítulo 3, verso 1. Me perdoe, 21. Já que é para a gente estudar a palavra, vamos lá. Acharam? Lucas capítulo 3, verso 21, só para provar aquilo que o Senhor Jesus fez na terra, para não ficar somente das minhas palavras. A palavra de Deus diz no verso 21 de Lucas capítulo 3, diz assim, e aconteceu que, ao ser todo o povo batizado, também o foi Jesus, e estando ele a orar, o céu se abriu. Opa! Mas o céu já não estava aberto para Jesus? Mas a Bíblia deixa bem claro, ele estando orando, os céus se abriram.
Agora há pouco, querida Regina, a gente ama demais. Querida, agora há pouco eu falei, se o céu tem uma porta que se abre, e essa porta tem uma chave, e essa chave, quando bem usada, abre a porta, Jesus estava usando a chave. Porque diz aqui que ele, ao orar, os céus se abriram, o Espírito Santo desceu sobre ele e tudo mais, você já sabe. Vamos lá com a tua Bíblia, lá em Lucas capítulo 6. Lucas capítulo 6. Acharam? Vai com teus belos olhos ao verso 12. O verso 12 diz o seguinte para todos nós: naqueles dias, retirou-se para o monte a fim de orar. Quem se retirou? Jesus de Nazaré. Retirou-se a fim de orar e passou a noite orando. Passou a noite orando. Por que será que Jesus precisava passar a noite orando? Diz assim: passou a noite orando, e quando amanheceu, chamou a si os seus discípulos, que não eram somente 12. Chamou os seus discípulos e escolheu 12 dentre os discípulos que lá estavam. Então não havia só 12, amém? Havia mais, mas coube a ele escolher 12, os quais também deu o nome deles de apóstolo. E aí no verso 14 ele vai citando o nome de cada um deles. Então você verifica que Jesus, ele precisava tomar uma decisão, e ele precisava tomar essa decisão pautada naquilo que Deus queria, pautado naquilo que estava dentro dos prognósticos do nosso Deus. Então ele mesmo sendo soberano, ele mesmo sendo Senhor dos exércitos, ele pautou a decisão da escolha na oração. O que nos ensina, irmãos, quando nós devemos e quando nós tomamos decisões, grande parte das vezes as nossas decisões são decisões precipitadas. Grande parte das vezes. Quando você resolve sair de casa para fazer uma compra, talvez muitos aqui se esqueçam de pedir a Deus uma direção para ir no mercado certo, comprar os melhores produtos com o menor preço. Mas no automático a gente entra no carro, pega a carteira, pega o cartão e a gente sai para as compras. Quando a gente resolve ir para um shopping comprar uma roupa, a gente nem pensa em orar. A gente só simplesmente vai lá e compra, porque você tem um poder de aquisição. Você tem um poder do dinheiro. O dinheiro está nas tuas mãos. A gente se esquece que o Senhor Jesus, na sua Sagrada Escritura, ele disse: ó, sem mim vocês não podem fazer nada. A gente se esquece, a gente só se lembra desse verso quando a gente está realmente numa situação triste, complicada. A gente diz: Jesus, vem fazer parte desse momento, Jesus, vem fazer parte dessa reunião, Jesus. Não, Jesus deseja compartilhar o nosso dia. Ele deseja compartilhar o nosso dia. Ele quer que nós abramos o caminho e deixemos Ele participar do nosso caminho. Eu tenho costumado fazer o seguinte: quando entro no carro para me vir embora, eu digo assim: Senhor, me guia, Jesus, me leve em paz, esteja comigo, Jesus. Quando todas as vezes nós vamos sair daqui, a gente não saia daqui sem antes: Senhor, seja o Senhor nosso piloto. Então nós precisamos pautar o nosso Jesus, convocando os seus discípulos, ele sabendo que aqueles discípulos precisavam ir até o final do discipulado. Ele pediu a direção, ele deixou tudo dentro dos conformes. O quê? O Senhor, de repente, será que ele não poderia fazer isso? Sim, ele poderia, mas olha só, ele com esse texto, ele está nos ensinando a viver na dependência da direção de Deus. Vou repetir: viver na dependência da direção de Deus, que nós possamos aprender. Tem outro texto aqui que fala sobre Getsemane, que vocês sabem muito bem. Quando ele estava lá para ir para o Calvário, ele também se separou para orar, e a gente não vai estar lendo, porque senão a gente vai perder um tempinho a mais, e o relógio é contra mim, tá bom? Mas eu queria usar esse texto do verso 9, né, de Lucas 11, porque quando a gente lê esse verso, quando a palavra do Senhor diz para mim, diz para você: e vos digo, pedi e dar-se-vos-á, ele usa alguns verbos aqui, ele usa
algumas palavras aqui muito interessantes. Eu queria trabalhar isso em nível. Então, o primeiro nível que eu quero trazer para os irmãos é a primeira dica que ele diz. Pois ele diz: por isso vos digo. Então, em outras palavras, ele está dizendo: então eu digo para vocês. Depois deles ele ter citado a oração, aquela oração que todos nós conhecemos, o Pai Nosso, ele diz: então eu vos digo, pedi. Quando a gente entra aqui nessa parte, a gente verifica que essas três palavras, pedir, buscai e batei, quando você vai lá buscar, né, a Bíblia que está transcrita no grego, e transliterada para o português, você verifica que essas três palavras, ela foi empregada no imperativo presente, o que demonstra uma continuidade, é algo contínuo, indica essa continuidade. Ele diz: pedi, buscai e batei. Presente, eu preciso fazer isso constantemente. Quando você busca literalmente a palavra pedir, lá no grego é aiteo, A-I-T-E-O. E o que significa essa palavra para nós, na linguagem portuguesa, no nosso português? Significa o seguinte: pedir diligentemente, perseguir. Perseguir. A gente inicia uma luta, inicia uma guerra, a gente entra com embate na nossa vida, que tantos e tantos chegam até nós, e a gente começa a pedir, aí passa uma semana, passa 15 dias, passa 20 dias, daqui um mês você já esqueceu de pedir. Faço isso, prova, mostro isso como prova. Quando você escreveu o teu projeto para este ano, quantas vezes você parou para orar por esses projetos? Quantas vezes você pegou o projeto, a cópia que ficou na tua mão, botou diante de você e falou assim: Senhor Deus, não se esqueça daquilo que eu pedi, Pai. Senhor Deus, eu escrevi debaixo da tua direção. Senhor Deus, eu estou aguardando o meu emprego, eu estou aguardando, Senhor Deus, a minha saúde plena. Senhor Deus, eu estou aguardando a calmaria no meu lar. A gente se esqueceu. Estamos chegando na virada do ano praticamente, véspera da virada do ano. E cadê o projeto que você escreveu lá no início? Mas se nós tivéssemos desde o início, talvez aplicando o nosso tempo na oração, na busca, batendo, sim, vou pedir, sim, vou buscar, sim, talvez hoje você tivesse todo o seu pedido respondido pelo Deus Todo-Poderoso. Mas a gente se esquece. E aqui, o nosso querido autor, o nosso querido Lucas, ele deixa isso bem claro. Aqui nós precisamos pedir, o Senhor pede, me pede. Abra a tua Bíblia aí, se possível for, lá em 1 João, capítulo 5. Isso, abriu? Essa palavra pedir, ela tem implicação em duas coisas. Primeiro, você tem que ter consciência daquilo que você está pedindo. Você tem consciência daquilo que você está pedindo? Se você tiver consciência daquilo que você está pedindo, você não vai se esquecer de pedir. Se você tiver consciência do valor daquilo que você está pedindo, você não vai se esquecer de receber. Eu vou usar de você de novo, Regina. Regina deseja ardentemente a salvação das suas filhas. Você que acompanha Regina, todas as vezes que Regina ora, ela traz, na luz da memória de Deus, o nome das 3 filhas. As minhas filhas, Pai, as minhas filhas. Não saiu. Posso ficar gripado, não. As minhas filhas. Ela traz à luz da memória de Deus o pedido que ela fez.
A igreja tem 17 anos, 18 anos? Há 18 anos atrás. Há 18 anos que ela tem pedido pelas filhas dela. Há 18 anos que ela tem clamado a Deus Todo-Poderoso. E eu creio que Deus vai responder. Porque o tempo não é meu, o tempo não é teu, o tempo é de Deus. Mas enquanto não vem, cabe a você o quê? Pedir. Então, antes de você pedir, você tem que ter consciência daquilo que você quer. O que eu quero é consciência. E não somente consciência de saber aquilo que você quer. Lembra daquele que estava, se eu não me engano, não sei se era paralítico, que o Senhor disse: diga-me o que tu queres. Será que o Senhor era louco, Jesus era maluco, não estava vendo o estado da pessoa? Mas o Senhor chega para ele e diz: diga-me o que tu queres. Revele aquilo que tu queres. Então, primeira coisa é você ter consciência. Quando ele diz: então vos digo, pedi, ele está dizendo: tenha consciência daquilo que você está pedindo. E a segunda coisa que nós precisamos entender, quando diz respeito a esta palavra pedir, é que nós precisamos ter certeza, precisamos ter fé, que aquilo que você está pedindo será dado. 1 João capítulo 5, verso 14, verso 15 diz: e esta é a confiança que temos para com Ele, que se pedirmos alguma coisa segundo a sua vontade, Ele nos ouve. E se sabemos que Ele nos ouve quanto ao que lhe pedimos, estamos certos de que obtemos os pedidos que lhe temos feito. Uns tempo atrás, os mais antigos sabem disso. Na abertura da campanha 12/6, no primeiro culto, que fala a respeito dos projetos, há muitos anos atrás, eu preguei o seguinte: os projetos, para que sejam respondidos, eles precisam estar alinhados com o projeto de Deus para a tua vida. Não adianta eu pedir: Senhor Deus, eu quero ter uma casa de campo, eu quero ter uma casa lá em Búzio, à beira da praia, com uma piscina, com uma sauna, com uma área de churrasco. Se Deus olhar para o meu coração e saber que meu coração não está preparado para viver aquilo, se Deus olhar para o meu coração e dizer: se eu der isso para o meu filho, hoje ele é fiel a mim, amanhã ele deixará de ser fiel. Aí o que Deus faz? Fecha a porta. Aí você fica batendo o pé, fica batendo o pé: mas eu quero, mas eu quero, mas eu quero. Mas o Senhor está olhando você lá na frente. Eita, glória a Deus, não estou pregando, eu preciso só ensinar. Meu Deus, o Senhor não nos quer perder. O Senhor não quer te perder, Valmir. O Senhor não quer perder nenhum de vocês. O Senhor não quer perder a igreja. E se para não nos perder, necessário for, Ele não abrir a porta para determinados pedidos, Ele não vai abrir. Então, quando aqui diz que nós precisamos ter fé, o versículo que diz o seguinte: olha, se o teu pedido estiver alinhado com a vontade de Deus para a tua vida, continue pedindo, porque Ele vai te dar. Então, se um pedido está muito demorado a ser respondido, você tem que, a primeira coisa que você tem que fazer: Deus, o que eu estou pedindo é da tua vontade? É melhor para mim? Vai me fazer avançar na minha vida espiritual contigo? Vai gerar algo a mais em mim? Ou eu vou perder? Um tempo atrás eu falei que eu tinha um terreno em Aldeia Velha. Eu estava pronto, terreno Aldeia Velha, Eunice, na rua principal, terrenão, não ia precisar jogar entulho, nada, só levantar um terrenão, oh glória a Deus, Mara, pertinho de tudo. Eu tinha um terreno lá. E a minha esposa doida para construir, não, porque nós vamos ter, a Aldeia Velha era a nossa paixão, a Aldeia Velha, se a gente pudesse, toda semana eu estava lá. E aí minha esposa querendo, Deus falou para mim: não construa, venda, porque você vai perder suas filhas, você vai se perder, vai ser aquela coisa tal, vamos sexta-feira para a Aldeia Velha,
E a gente volta no domingo pela manhã. Mas quando você volta quebrado. Você volta sem ânimo para adorar. Você volta desligado. Ou você nunca chegou na igreja desligado? Você quer ver chegar na igreja desligado? É você fazer uma atividade sábado, cansativa, e você simplesmente sai da onde você está, vem para a igreja de manhã, você chega, o fogo está descendo e você está navegando lá frio. Por que aqui na nossa igreja a gente mantém firme, dizendo que domingo é do Senhor? Porque se no domingo de manhã você vier na escola dominical, depois você for jogar bola, você for para a praia, você for para uma piscina, você for para se distrair, você chega no culto de noite, dormindo, batendo a cabeça, você quer mais é que o culto acabe. Se for pastor nem para pregar, danou tudo. Se for eu para pregar, danou tudo. Se eu subir na tem coisa, meu Deus, é 40 minutos de mensagem, vou ter que aturar isso ainda. Não é isso? Agora vai você se separar para o domingo do Senhor. A glória vem na tua boca. Porque você chega aqui, você já está cheio. Nós não nos perdemos com a distração do mundo. O inimigo não está se apresentando à igreja cara a cara. Ele está se apresentando com as distrações. É o cara que mexe no carro. Não, hoje eu vou mexer no carro, não vou de manhã na igreja porque eu tenho que mexer no carro. Não, hoje eu não vou, não tenho que fazer a compra porque ele marcou a compra hoje, domingo de manhã. Meu irmão, domingo é do Senhor. Domingo é do Senhor. Faça isso que você vai ver que a tua vida vai mudar. Amém? Mas vamos lá. Pedir, precisamos aprender a pedir, irmão. Precisamos ter consciência do que nós queremos e precisamos ter fé que Deus vai responder. Mas essa consciência e esta fé precisa estar pautada naquilo que também Deus quer para a tua vida. Você não pode abrir mão daquilo que Deus quer para a tua vida. Aquilo que Deus quer para a tua deseja para a tua vida, tem que estar além do carro que você almeja. Eita, meu Deus do céu. Tem que estar além da moto que você quer. Tem que estar além da mulher, do homem que você deseja estar com você. Aquilo que Deus tem para ti tem que estar acima de tudo isso. Porque se estiver acima de tudo isso, Deus vai te coroar. Ele vai te abençoar. Segundo ponto, segunda palavra imperativa, segunda palavra que este versículo traz ao nosso coração é buscar. Quando você vai lá no grego e translitera para a nossa língua portuguesa, essa palavra é setel, que diz procurar algo, procurar a fim de encontrar. Então não é só pedir, você tem que pedir acreditando que você vai encontrar. Quando houve o problema aqui do transformador, alguns irmãos diziam, é impossível, aí você vê, como é que são as coisas, né? Você encara o problema, vamos lá orar, aí sempre tem uma voz de Sambalá. Sempre tem uma voz de Sambalá. Quando nós alugamos aquela quadra, meu irmão, no meio da casa do Senhor, tive pessoas falando que eu era maluco. Se eu não tinha nem terminado de pagar isso aqui, como é que eu ia assumir outro compromisso? Como é que a gente ia pagar o aprisco? Nós temos fruto aqui do aprisco. Nós temos frutos aqui do aprisco, irmão. Nós temos vida sendo transformada através da instrumentalidade daquela quadra. Mas muitos aqui não entenderam. Quando nós íamos abrir a casa de recuperação, disseram que nós éramos malucos. Disseram, não, vocês são doidos. O que vocês estão fazendo? Essas pessoas, não foi isso que falaram? Quando nós trouxemos aqueles 2 jovens gêmeos com as 4 mãos furadas de pistola, ninguém queria sentar perto, porque eram maldizentes, eram pessoas más, mas hoje eles estão caminhando com Jesus. Então nós precisamos entender que quando você busca a presença de Deus, quando você busca aquilo que está no coração de Deus, Ele vai liberar. Ele vai liberar sobre a tua vida. Ele vai liberar. Se eu pudesse contar as histórias, ou histórias contraditórias, a respeito de tudo aquilo que nós, líderes, tentamos fazer e fizemos, o que nós recebemos de palavras contrárias,
daria um livro todinho. Porque se nós não tivéssemos firmeza naquilo que Deus quer para nós, nós teríamos cedido à multidão. Mas eu não estou aqui para fazer a tua vontade, multidão de igreja, multidão de ovelha. Nós estamos aqui para cumprir aquilo que o Senhor Jesus tem determinado para este rebanho, para esta casa. Então, buscar o reino de Deus, o Senhor disse, vocês devem buscar o reino de Deus enquanto vocês podem encontrá-lo. Isso está lá contido lá em Isaías 55:6. Buscai o Senhor enquanto se pode achar, e invocai enquanto está perto. Então nós precisamos entender isso. A nossa busca, aí o verso diz, pedi e dá-se-vos-á. Engraçado que ele lança uma palavra e ele mesmo responde. Olha, se vocês pedirem, será dado. Se vocês buscarem, vocês acharão. Então, eu preciso entender isso, eu preciso buscar consciente, eu preciso buscar com fé, eu preciso buscar entendendo que os meus pedidos têm que estar alinhados com o Senhor, e eu tenho que, agora, mais do que nunca, entender que aquilo que eu estou buscando precisa ser algo vindo do coração de Deus. Abra a tua Bíblia lá em Mateus capítulo 6, verso 33. Acharam? Mateus capítulo 6, verso 33. Todo mundo conhece esse versículo, não conhece? Todo mundo conhece. Quantas mensagens foram trazidas aqui, né? O verso diz, buscai, pois, em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Que coisas são essas? Que coisas são essas? Que coisas são essas que estão preparadas para aqueles que buscam o Senhor? Então hoje eu faço questão de ler os versículos que antecedem o verso 33. Então vamos lá no verso 25. Diz assim a palavra do Senhor: o próprio Senhor ensinando os seus discípulos, ensinando a multidão. Por isso vos digo, não andeis ansiosos pela vossa vida, quanto ao que haveis de comer ou beber, nem pelo vosso corpo, quanto o que haveis de vestir. Não é a vida mais do que o alimento, e o corpo mais do que as vestes? Observai as aves do céu, não semeiam, não colhem, não ajuntam em celeiros, contudo, vosso Pai Celeste as sustenta. Porventura não valeis vós muito mais do que as aves? Qual de vós, por ansioso que esteja, pode acrescentar um côvado ao curso da sua vida? E por que andais ansiosos quanto ao vestuário? Considerai como crescem os lírios do campo. Eles não trabalham nem fiam. Eu, contudo, vos afirmo que nem Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como qualquer deles. Ora, se Deus veste assim a erva do campo, que hoje existe e amanhã é lançada no forno, quanto mais a vós outros, homens de pequena fé. Portanto, não vos inquieteis, dizendo, que comeremos, que beberemos, ou com que nos vestiremos? Porque os gentios é que procuram todas essas coisas, pois vosso Pai Celeste sabe que necessitais de todas elas. Buscai, pois, em primeiro lugar, o seu reino e a sua justiça, e todas essas coisas que eu acabei de ler, vos serão acrescentadas. Portanto, não vos inquieteis com o dia de amanhã. Quem está entendendo? Porque teu coração está apertado? Porque você permite o teu coração estar apertado? Use a ferramenta. Use a oração.
Se você está atormentado porque você não está usando a ferramenta, você não está orando. A igreja precisa, o homem de Deus, a mulher de Deus, o cristão precisa, sabe, usar esta ferramenta. Nós precisamos falar a respeito mais de oração, irmãos. E não somente falar, mas nós precisamos nos apresentar na busca. Nós precisamos nos apresentar. Não adianta você ficar olhando para o lado, para a direita, esquerda, reclamando da vida. O Senhor já falou para ti: eu tenho vitória para a vida de vocês, eu tenho vitória para essa igreja, eu tenho vitória para a família Levantai, mas vocês precisam buscar. Deve pedir, deve buscar. Quando você avança um pouquinho mais no verso, você diz que você não deve somente pedir, você não deve somente buscar, mas você deve bater. O que significa bater, irmão? Significa esforço. A palavra bater é crovo, que significa bater na porta. Você, quando faz a mudança, quando você translitera, você verifica que essa palavra está bater na porta. Cita porta. Diz os estudiosos que no Oriente a porta só se abria depois que a pessoa que estava batendo se identificava. Olha aí. Se identifique para Deus. Senhor, sou eu, sou Ellen. Sou eu a tua serva. Sou eu que abri mão de uma carreira. Sou eu, Pai eterno, que me preservei até o casamento. Sou eu, Pai, que abri mão do mundo. Sou eu que abri mão das conversas fiadas desses homens da vida. Sou eu que abri mão daquilo que o mundo me oferecia. Sou eu, meu nome é Sueli Sampaio. Deus precisa saber quem está batendo. Oh, glória a Deus. Então Deus não sabe? Deus sabe. Mas você precisa se identificar que você é um servo dele, que você é uma serva dele, que você confia nele, que a tua confiança está depositada nele. Quantas causas surgiram nesta casa? Quantas causas que nós dizíamos, é impossível, não estou falando só do transformador, coisas e mais coisas, como que nós iríamos levantar 300 mil reais dentro de uma comunidade, dentro de uma membresia, que não tem empresário, não tem gente abastarda, não tem ninguém aqui com casa de campo, fazenda, empresa gigantesca, como que nós iríamos levantar? Mas Deus é aquele que começa a obra e termina a obra. Quando ele encontra um povo, quando ele encontra pessoas que acreditam no milagre, quando ele encontra um povo que realmente sabe o que quer para a sua vida. Então, quando a palavra de Deus diz que nós devemos bater, sim, devemos bater, devemos sim insistir, porque quando você pega esse verso, a primeira parte desses versos, quando diz pedir, quando diz buscai, quando diz batei, você está falando de persistência. Persistência. Eu tenho dito aqui, teve irmãos que ficaram desempregados um tempão, hoje estão empregados. A gente não via essas pessoas guerreando na oração. Talvez receberam a bênção porque outros clamavam e choravam. Nós vimos pessoas passando pelo vale da sombra da morte, mas você não vê buscando a presença. Não, mas eu estou buscando em casa. Meu irmão, busca debaixo de uma unidade. Busca, porque não vai ser somente você falando, vai ser você falando na unidade de outro. Você vai estar orando, concordando na terra, porque concordando na terra será concordado no céu. A gente quer guerrear as nossas lutas com as nossas próprias forças. Nós não aprendemos com os nossos erros, irmãos. A gente não aprende. Graças a Deus que nós temos uma igreja, um povo, um grupo de intercessão que ora pela família Levantai, ora pela salvação da tua casa. Tem irmãos aqui que tem a sua casa totalmente desfacelada, mas você não vê buscando, você não vê clamando, você não vê acreditando, você não vê pedindo, você não vê batendo a porta.
Então hoje eu quero falar para os irmãos que nós devemos colocar isso em prática, enquanto há tempo, enquanto os céus ainda estão abertos em tua direção, enquanto o Senhor ainda quer abençoar esta terra, porque o verso que nós acabamos de ler há pouco tempo é: buscai-me enquanto vocês podem me achar, invocai-me enquanto eu aqui estou, porque chegará uma hora que você não adiantará mais buscá-lo, chegará uma hora que não vai adiantar mais você invocá-lo, porque ele não mais estará pronto a atender quem quer que seja. Por quê? Porque ele já levou a sua igreja, ele já levou a sua noiva. Então a palavra que eu queria trazer hoje para os irmãos é essa que está contida aqui nesse texto tão conhecido, que a gente usa para tantas e tantas pregações, quantos e quantos batem nessa tecla, mas nós precisamos viver isso, irmãos. Hoje, muitas e muitas vezes a gente tem que enfrentar a oração sozinho. Ontem, a situação foi tão estranha, porque o presbítero Alessandro não estava aqui, o Rogério também não estava numa missão, e eu não sabia como fazer para orar aqui em cima. E se alguém chegasse lá embaixo, a igreja estaria totalmente aberta. Eu não sabia nem o que a pessoa, nós temos ferramentas, nós temos outras coisas aí embaixo. Falei, meu Deus, aí o que eu fiz? Eu abri a porta da administração, botei a cadeira ali e comecei a orar. Chegou 2 pessoas que eu nem vi abrir o portão. Graças a Deus foram irmãos em Cristo Jesus. Depois que acabou a oração, 4 e pouco, falei, meu Deus, como é que esses irmãos entraram e eu não ouvi o barulho do portão abrir? Então, a gente corre esse risco nas orações de ter mais alguém aqui para orar. Dá uma segurada aqui que eu vou lá para cima orar, quem chegasse envia para lá para cima, para nós estarmos orando. Mas nós não podemos abrir mão disso, irmãos. Nós não podemos. Quantas e quantas vezes nós vivemos altos e baixos, sabe por quê? O Senhor usa os profetas, usa as profetisas aqui neste altar, o Espírito Santo te convence do seu erro, você vem aqui na frente, você se entrega ao Senhor, você pede uma renovação, Deus dá uma renovação para você, mas imediatamente você volta com os mesmos costumes, as mesmas manias, o mesmo desleixo ao servir o Senhor. O Senhor deseja uma igreja vibrante, amém, irmãos? O Senhor deseja uma igreja viva, amém, irmãos? O Senhor deseja uma igreja que saiba usar as armas que Ele já colocou à nossa disposição. Então a minha palavra é esta, que você possa viver aquilo que está escrito na Sagrada Escritura. Por isso vos digo, pedi e dar-se-vos-á, buscai e achareis, e abrir-se-vos-á, pois todo o que pede recebe, o que busca encontra, e a quem bate será aberto a porta. Se a porta ainda não se abriu, você precisa avaliar que intenção é esta que você tem buscado esse Deus. Em que nível está hoje a tua busca a esse Deus maravilhoso? Eu creio que Deus tem muitos milagres para fazer nesta igreja, amém, irmãos? Eu creio que Deus tem, e os milagres que acontecerão nesta igreja, quando eu digo nesta igreja, é na sua vida, porque quando o milagre chega à tua vida, chega também à igreja. Então eu creio que Deus tem muitas coisas maravilhosas para fazer na vida de vocês. Agora, nós como igreja, nós precisamos avivar, precisamos acreditar, precisamos nos envolver nesses momentos de oração. Você verifica que esse momento, o momento de oração, o trabalho de oração, o trabalho mais espinhoso da igreja. Não é espinhoso você sair e evangelizar. Não é espinhoso você fazer um grande louvorzão. Não é espinhoso você fazer uma grande conferência. Não é espinhoso. Agora, espinhoso é você chamar o povo para orar. Espinhoso é você ter um grupo de pessoas ligada na concordância com você, guerreando essa guerra que todos nós travamos, a guerra da sobrevivência, primeiro espiritual e depois a física, a emocional. Nós precisamos entender esse mistério. E hoje a palavra
não é para botar você para trás, botar você na lona e dizer, olha aí o que você está fazendo. Não, é para motivar você. O Senhor já nos deu a ferramenta para termos êxito. É só nós aplicarmos a ferramenta corretamente. Que Deus possa nos abençoar, que Deus possa trazer o esclarecimento a cada um dos irmãos. Eu falo agora para os levitas, eu falo agora para os meninos da mídia, eu falo agora para as escolhidas, eu falo agora para os homens de honra, eu falo agora para o pedacinho do céu, eu falo agora para a geração em movimento. Se nós não nos aplicarmos mais ainda a oração, a busca, nós não iremos sair do lugar. Nós continuaremos no mesmo lugar. E olha, Deus tem coisas maiores para fazer. Deus tem coisas maiores e mais tremendas para realizar em nossas vidas. Deus deseja trabalhar em cada segmento desta igreja de uma forma extraordinária. Então, usemos todos nós a ferramenta que Deus nos deu. Usemos todos nós a própria ferramenta que o próprio Cristo usou, porque assim nós iremos avançar, assim nós iremos crescer. Amém? Feche os seus olhos. Pai eterno, Pai querido, eu concluo, Senhor Deus, esta palavra nesta noite, Senhor Deus. O Senhor tem tocado no meu coração, o Senhor tem movido o meu coração para trazer esta palavra. Senhor Deus, temos recebido muita palavra de conhecimento nesta casa, meu Pai. Temos recebido muita palavra, muita instrução do céu para as nossas vidas. Mas, Senhor Deus, eu desejo, Senhor Deus, que esta palavra simples toda a vida, Senhor Deus, possa encontrar lugar nos corações que aqui estão, Senhor Deus. Possa encontrar lugar no coração deste homem, desta mulher que está a nos ouvir, Senhor Deus. Ó, meu Pai eterno, nós queremos ver a Tua glória sendo revelada no meio do Teu povo, Senhor Deus. Nós queremos ver um povo, Senhor Deus, jubilando na Tua presença, Senhor Deus. Nós queremos ver, Senhor Deus, cegos enxergarem, paralíticos andarem, Senhor Deus. Ó, meu Pai, os cancerosos ficarem curados, Senhor Deus. Nós queremos ver, Senhor Deus, legiões de demônios sendo retiradas em nome de Jesus. Nós queremos ver, Senhor Deus, a Tua glória sendo revelada, Senhor Deus, nesta terra, Senhor Deus. Só que nós entendemos que isso passa, Senhor Deus, pelo joelho, isso passa pelo clamor, isso passa pelo gemido, isso passa, Senhor Deus, ó meu Pai, pelo nosso quebrantamento diante de Ti, Senhor Deus. Leva essa igreja ao joelho, meu Pai, leva esse povo ao joelho, seja ao joelho pela manhã, seja ao joelho pela tarde, seja ao joelho pela noite, seja ao joelho pela madrugada, Senhor Deus, mas leva-nos, ó Pai, a nos tornar homens e mulheres de oração, Senhor Deus, homens e mulheres intercessores. O Senhor diz, busco um para estar na brecha, Senhor Deus, que o Senhor não venha encontrar um nesta igreja, mas só venha encontrar a totalidade da igreja para estar na brecha, Senhor Deus, porque se assim nós fizermos, Senhor Deus, esta terra será abalada, este bairro será abalado, Senhor Deus, as vidas se entregarão a Ti, Senhor Deus, as vidas serão restauradas, o cativeiro será quebrado, Jesus eterno, porque quando a igreja se une para orar, Senhor Deus, milagres são revelados, milagres são liberados, Senhor Deus, e eu creio que isso acontecerá em nosso meio, Senhor Deus. Incomoda-nos, ó Pai, incomoda cada servo Teu, do menor ao mais velho, do menos experiente ao mais experiente, incomoda, Senhor Deus, para que esta igreja cada dia avance, Senhor Deus, neste nível, Senhor Deus, de busca, Senhor Deus. Eu entrego os intercessores nas Tuas mãos, Senhor Deus, conserve-os, ó Pai, conserve-os, ó Pai, debaixo da Tua direção, Senhor Deus. Acrescenta outros intercessores, ó Pai. Por que não dizer, por que não pedir, faça desta igreja uma igreja intercessora, Jesus. Oh, meu Deus do céu, eu creio que isso pode acontecer, Senhor Deus. Fique com cada um de nós, Pai. Recebe, Senhor Deus, ó meu Pai, essa ministração, que essa ministração seja, Senhor Deus, embebecida com Teu óleo, meu Pai, embebecida, Senhor Deus, com Teu Espírito Santo, que vá de encontro à necessidade dessa igreja, a necessidade deste povo. É o que eu venho lhe pedir, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Você pode dizer um amém? Quem? Eu mesmo? Oh, glória a Deus. Vamos nos colocar de pé, meus queridos irmãos. Acredite se quiser. Eu acabei antes da pastora.